a agência Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Segundou e na segunda-feira todo mundo já sabe, né? O nosso convidado especial aqui para assuntos diversos. Ronaldo Velho Bueno, ele é jornalista, né, na sua primeira formação. Depois ele tem formação também em mestrado em Letras e Cultura e agora é doutorando nessa mesma área. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Beverly? Bom dia aos ouvintes. No meio desse feriadão para alguns, para outros não é feriadão. Amanhã sim, feriado, né? Feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Para quem estendeu, né? Fez esses 4 dias de folga, muito bom dia. Para quem não fez também, muito bom dia. Sempre bom estar aqui nesse espaço. Obrigada pela sua presença, sempre tão bacana também compartilhar essa segunda-feira, as segundas-feiras contigo, Ronaldo. O Ronaldo tem uma mente mais racional quando os assuntos são apresentados, né, mais linear. Isso ajuda a gente a entender a linha do tempo, entender por que as coisas são como elas são. Então, fica aqui um convite, né, para quem gosta dessa forma de aprendizado e para quem não gosta, ter uma oportunidade de, quem sabe, olhar para todos os assuntos, pelo menos aqueles que são propostos aqui, de uma maneira dessa forma, né, Ronaldo? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente está exponencial e desconexo, né? Ao mesmo Uhum. tempo em que a gente está conectado, as coisas elas ficam orbitando e muitas vezes a gente não faz as combinações adequadas. A gente até pode fazer combinações, mas ninguém nos disse que seriam as melhores combinações, né? Ninguém nos disse, né? E o Ronaldo tem essa forma, assim, porque ele traz início, meio e fim, fácil de a gente conectar, ter um olhar mais linear, que ajuda a gente a entender o mundo, né, Ronaldo? Sabe que eu gosto no processo de conhecimento, Beverly, sempre dar um passo atrás e colocar as coisas no lugar para a gente conseguir construir a interpretação, para conseguir entender melhor as coisas. Sabe quando a gente estava na escola e às vezes a professora perguntava lá na frente, vocês entenderam? E às vezes de vergonha a gente diz sim, entendemos. E Sim! tá um monte de pontinho de interrogação na cabeça, né? Só falta acender a luzinha do ponto de interrogação piscando. Muitas vezes por uma timidez, por uma vergonha de não ter entendido, porque isso acontece bastante na infância, na adolescência e também na vida adulta. Às vezes a gente está num grupo de pessoas e alguém está falando sobre alguma coisa do momento, algum assunto do momento, e às vezes a gente fica até com vergonha de dizer, não sei do que se trata, não conheço, nunca ouvi falar. É nós e o Isso Zeca Pagodinho, eu não sei, nunca nunca vi vi. nem comi o caviar, e Isso, a é. gente fica com vergonha de admitir que não conhece ou que não sabe tal coisa, e essa vergonha às vezes acaba sendo um entrave para o aprendizado, né? E para aprender, o melhor caminho é a gente dar um passo atrás, reconhecer, ter a humildade necessária para dizer não sei, não conheço Uhum, e tentar ir do básico, uhum. né? Que todos nós aprendemos a partir disso. E uma coisa que tu traz, Ronaldo, que sobre essa questão de aprendizado, né, que é a capacidade de se colocar numa condição mais humilde, de humildade, né, humilde no sentido de praticar a humildade, né, de se colocar no lugar. Eu não sei, gente, ninguém sabe tudo. Mesmo as pessoas que a gente mais admira na vida, Ronaldo, Churran. Se eu tenho certeza absoluta que se eu sentar do lado dele e dizer assim, vamos falar mais sobre tal assunto, ele dizer, ó, eu não sei tudo. Eu vou falar sobre o que eu sei. Ninguém sabe tudo, Ronaldo. Num mar de possibilidades, ninguém sabe tudo. Então, quando a gente se coloca numa posição mais assim de humildade, a gente aprende. Mas também precisa ter curiosidade. Porque além disso que você acabou de falar, tem pessoas que, ok, eu não sei, mas também não quero saber. Não Uhum. tô nem aí, Tem que ter né? aquela pulguinha da Uhum. curiosidade, né? E isso que você falou é interessantíssimo, né? Talvez as pessoas mais sábias são aquelas que admitem justamente o limite do seu conhecimento, que não tentam falar sobre tudo, conhecer tudo, dizer sim, eu sei, já vi, já sei do que se trata. É justamente a pessoa que vai ter a capacidade de sentar, conversar e te ouvir e aprender Uhum. nas conversas, né? Que é muito bonito. O tema do programa de hoje, com tudo isso que nós falamos, que são os elementos atribuídos aqui ao meu convidado, Ronaldo Velho Bueno, a gente vai falar sobre liberdade. Parece um assunto simples, Ronaldo, mas quero começar dizendo o seguinte: na história da civilização humana, nunca
nunca teve um tempo como o nosso de tamanha liberdade. Ponto. Isso é um fato. Não precisa nem ser inteligente para deduzir. Não, nunca se viveu tanta a liberdade. O que nós temos hoje talvez sejam cacofonias, ruídos sobre o que é ter liberdade, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu busquei, eu nem sou tão fã dele assim, mas acabou que caiu no meu colo, né, um videozinho curto, esses cortes, né, das palestras ou entrevistas do Clóvis de Barro, que é um pensador moderno. Muita gente eu sei que gosta dele, é do naipe ali do Karnal, do Cortella, quem mais? Do Pondé, né? Eu gosto do professor Clóvis. Tu Eu gosta? gosto, aham. Eu não é dos meus preferidos, porque ele é um pouco mais irônico, né? Isso. Ele é do campo das ironias, assim. Mas caiu no meu colo, né? E ele falou sobre liberdade. Não, obviamente, é um trechinho só pra gente abrir a conversa. E eu vou rodar juntos aqui, pode ser, Ronaldo, pra gente Pode ser. escutar? Uhum. Como vai ser, Ronaldo? Não sei se tu quer botar o fone, ou pelo menos próximo. Vamos ver se vai dar certo, porque às vezes eu rodo aqui direto das redes sociais e não roda. Vamos tentar ver se vai rodar. Todos nós, se rodar, ouviremos juntos aqui, né, a ponderação dele sobre o assunto aqui no programa. Vamos ver se vai rodar, Ronaldo. Tá ainda em processo de. Tá Será que vai? Tá carregando? É, carregando, tá? eu ainda não. Ainda não foi, mas vamos ver. Será Será que que vai? roda? Tá no limite aqui do som. Às vezes Quando a Kant tecnologia diz, vai você nos só é pregando uma livre peça. quando faz o que não Eu vou quer. começar de novo, vamos lá. Vamos lá. Você diz, você só é livre quando faz o que não quer? Mais ou menos o contrário do que qualquer um diria. Qualquer um diria, liberdade é fazer o que se quer. Ele diz, liberdade é fazer o que não se quer. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você faz o que quer, é escravo do desejo, não pode ser livre. Portanto, a liberdade só pode ser trazida pela autonomia, pela inteligência, pela razão prática. E se ela se sobrepuser às pulsões, não para matá-las todas, mas para avaliá-las, identificar o quanto dessas pulsões são filosoficamente aceitáveis, você assumiu o controle. Quando Kant diz, você só é livre quando faz o que não quer, mais ou menos o controle. Pronto, é isso. Eu só vou repetir o início porque ficou cortadinho, né? Então ele usou Kant, né? Que todo mundo, quer dizer, todo mundo não sei, mas enfim, muitas pessoas que gostam de literatura sabem que Kant é um filósofo alemão. Ponto, né? E alemães normalmente são muito sóbrios, racionais nas suas formas de abordar aquilo que pesquisam, aquilo que se propõem a estudar. Então, Kant é um pensador, tipo assim, faca na bota, né? Machado, né? Ou cortante, que diz o seguinte: que você só é livre quando você faz o que não quer. E aí o Clóvis vem trazendo essa questão da autonomia, né, e etc. O que dizer sobre isso, Ronaldo? Eu fiquei pensativa, né, porque eu particularmente defendo a ideia de que a gente tem que amar o que tem que fazer, porque você vai ter que fazer. Tem que fazer, não tem discussão, né, Ronaldo? Tem que fazer, tem que fazer. Então, melhor se você amar, se você, por disciplina, começar a encontrar elementos que vai ficando mais levezinho. E isso não é uma coisa minha, Beverly. Isso são pensamentos estoicos, que são um outro grupo de pensadores, né? Uhum. Lá os naturalistas, lá da antiga Roma, Grécia, né? Que dizem o seguinte, eles são um movimento, né, dos estoicos, que também são meio faca na bota, mas eles são faca na bota com eles mesmos. A diferença de Kant é que Kant quer que todo mundo faça o que ele acha que tem que fazer, e os estoicos, eles aplicavam essa disciplina neles mesmos. Eles tinham que ser um exemplo, eles eram conhecidos, inclusive, pelo exemplo, né? O estoico era aquela pessoa que aplicava a disciplina mais rígida no seu viver, no seu fazer. Então, essa é a diferença. Então, se você aprende a amar o que você tem que fazer, vai ficar mais leve. Sei que não é tão fácil quanto parece, né? Quando a gente diz. Mas quando a gente pensa que talvez a liberdade esteja em fazer o que você não quer fazer, puxa, já dá uma quebra aqui de pensamento, né? Dá uma mexida na nossa expectativa, né? Porque, de uma maneira geral, de uma maneira mais costumeira, a gente associa liberdade com desejo e liberdade com fazer o que se quer ou o que se gostaria de fazer. E olha Às só, me vezes, permita, não perde claro, teu raciocínio. Fazer o que se quer na hora que se quer, na com hora. quem se quer, quando se quer. Quer dizer, é um monte de coisinhas que vem junto nesse pacote, né? Acho que você já deve ter visto, Beverly, às vezes aparece na televisão, né? Aquelas entrevistas com pessoas que largaram uma carreira para, por exemplo,
criar galinhas no interior, né, para ter uma plantaçãozinha, viver do que a terra dá. E geralmente o argumento vem de que agora eu tenho mais tempo para fazer o que eu quero, Uhum. né? Ou a pessoa que troca um emprego CLT, que também isso é bastante costumeiro, né, nos nossos dias, pelo empreendedorismo, né? Pelo virar MEI, abrir uma empresa. Também esse é um argumento, né? Hoje eu não tenho chefe, hoje eu faço o meu horário e tenho liberdade para fazer aquilo que antes eu não tinha. Então, de uma forma geral, a gente costuma associar a liberdade com poder fazer aquilo que a gente quer, quando a gente quer, da forma, em que momento, né? E aqui o professor Clóvis de Barros traz uma interpretação do Kant, dessa filosofia racional ali do século XIX, de que a liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, mas é também fazer ou aquilo que a gente não quer, porque daí ela não está ligada, a ação não está ligada diretamente ao desejo, mas estaria ligada à inteligência prática, ou em outras palavras, à racionalidade, né? Ao ser racional. E o professor Clóvis ainda segue dizendo, né, que a gente não poderia ser escravo do desejo. Bom, como a gente tem aquele ditado, né, de que a voz do povo é a voz de Deus, vox populi, vox dei, eu gostaria de entender o que que o nosso ouvinte pensa a respeito desse tema. Ah, se no entendimento do pessoal que está nos acompanhando, liberdade é fazer aquilo que se quer quando se quer, ou se é um entendimento mais parecido com essa corrente de Kant que o professor Clóvis traz no vídeo, de que, não, liberdade é saber que tem que fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Eu vou trazer um pouquinho desses dois entendimentos. E antes de você trazer os dois entendimentos, eu vou simplificar a tua pergunta, tá, Ronaldo? Para o Claro, ouvinte. Então, perfeito. para o ouvinte aqui, para você, o que é liberdade? O O que é? que é Tá. liberdade? A gente quer ouvir de você. Para você, você se sente livre? O que é ter liberdade? Conta pra gente no WhatsApp 999530616, no telefone 3220-9400, ou pode escrever lá nos comentários da live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Pode escrever lá, também tá valendo. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá. Tem um entendimento clássico também sobre liberdade, que é a minha liberdade vai até onde fere a liberdade da outra pessoa. Essa é uma frase que a gente costuma ouvir muito, né? Ou seja, eu posso colocar uma bicicleta no meu jardim, porque é o jardim da minha casa. Eu posso deixar aquela bicicleta lá tomando chuva, se eu quiser. Se eu quiser, eu posso tirar a roda da bicicleta, usar ela como uma decoração, como um elemento cenográfico lá do meu jardim. Agora, eu posso colocar a minha bicicleta parada no meio da calçada, atrapalhando a pessoa que pode passar pela calçada? Poder eu posso, né? Eu posso deixar lá. Agora, eu devo fazer isso, né? É algo aceitável? Ou pior, em vez de deixar na calçada, eu posso deixar na esquina, atrapalhando o fluxo de duas ruas? Ou eu posso deixar essa mesma bicicleta ou um entulho, um móvel que eu quero colocar fora, por exemplo, eu posso deixar na calçada sem ter uma destinação adequada? Eu posso colocar, pior ainda, no terreno do vizinho, né? Na grama do vizinho? Então, muitas vezes a gente tem o entendimento, que eu acho um entendimento até, de certa forma, limitante, da liberdade como algo que vai até que inicia a liberdade do outro. É verdade isso? Sim, até certo modo é liberdade, porque a gente tem algo que são os regramentos. Existem os regramentos que são convenções aprovadas por lei, são as legislações, a Constituição, são a norma do condomínio, né? Então, aquilo que está num papel, que está escrito, e tem as normas de convívio, aquela que não é escrita, mas que a gente sabe pelo bom senso. Não posso fazer determinada coisa porque não é legal, né? E essas duas normas, tanto as que estão escritas quanto as que não estão escritas, mas que a gente sabe,
elas são normas limitantes, porque elas seguem aquele entendimento de que não posso ultrapassar determinadas linhas para não atrapalhar o outro. Agora, uma liberdade, se fosse ética, Beverly, ela já deveria levar em consideração que não incomodar a outra pessoa também faz parte da minha liberdade, né? Não querer colocar o entulho na calçada, não colocar essa bicicleta no meio da rua ou no quintal do vizinho, Uhum. não querer por não ver a necessidade de fazer isso, já seria um movimento de uma liberdade ética. Uhum. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades de entendimento, né? Com essa mesma sentença, E né? De talvez ir são, até o limite do outro. claro, apenas 2, poderá que tenha muito mais, né, Sim. Ronaldo? Então a gente fica aqui aguardando as participações. Já tem aqui 1 ou 2 participações. Eu só vou quando você estava comentando sobre a questão da bicicleta, né, o exemplo que você colocou de a gente colocar no corredor, colocar num lugar que não seja adequado, como um exemplo, no ato de liberdade eu posso, mas eu devo, a gente já faz isso. Todos os dias nós já fazemos ou Uhum. vivemos experiências como essas. Eu lembrei dessa situação, Ronaldo, de um filme que eu achei muito interessante. Eu vi ele o ano passado, ele é de 2025. Chama-se A Grande Inundação. Tá na Netflix. Você Não assisti assistiu? ainda. É um filme muito interessante, daqueles filmes pós-apocalíptico, né, de ficção científica, que faz a gente refletir sobre como seriam possíveis os novos mundos, tá? É A Grande Inundação, é um filme coreano na Netflix, muito interessante, que é uma cientista de ponta, que ela faz pesquisa sobre a questão neural versus a questão corporal. Nada de novo, já vimos outros filmes de ficção científica, Matrix é um desses, né, e etc. Mas o pano de fundo é um prédio. Ela tá num prédio muito alto, desses prédios verticais fabulosos, e é uma inundação, começa a subir a água. E aí, quando se percebe, a água já tá lá numa quantidade de andares bem alto. E ela vai ser resgatada porque ela precisa ser salva, porque ela tá num projeto de pesquisa de ponta, ou seja, o mundo vai acabar com aquela inundação. Ele vai acabar com a inundação. E ao precisar ser salva, no processo ela tenta subir para chegar até o helicóptero. E ela e a torcida do Flamengo, né, tentando subir, né? A gente sabe quando acontece uma situação, a gente tenta se salvar, como é o instinto de sobrevivência. Não tem regra nenhuma, né? Isso aí. Sim. E aí tem os entulhos, entre eles as bicicletas, os vasos na Uhum. escada, né, nos lances de porque quando tem elevador num prédio muito alto, você vai usar a escada, sei lá, se aconteceu uma catástrofe, ponto, é quando Uhum. você vai usar. Aconteceu um incêndio, é quando você vai usar. Aconteceu uma inundação, é quando você vai usar. E é justamente quando você vai usar que tá cheio de entulho. Isso aí. E as pessoas não conseguem subir. É aquela cena das pessoas se atirando, caindo, os bloqueios que ninguém passa, né? Fica tudo travado. E eu só tô querendo trazer isso porque a gente já vive isso, Ronaldo. E é legal a gente trazer esses exemplos do cotidiano, porque a discussão filosófica, eu não sou da área da filosofia, né? O que eu tenho de conhecimento nessa área vem de algumas leituras, porque a filosofia é uma daquelas ciências que elas são interdisciplinares, né? Se você vai estudar nutrição, você passa pelo... em qualquer área do conhecimento, em algum momento a gente fala dos gregos, Existir né? faz com que a gente precise de Isso. filosofia. Então, a gente estudando nutrição, a gente vai estudar filosofia. Se a gente estudou jornalismo, como foi o nosso caso, nós tivemos disciplinas de filosofias ou de filosofia ou algumas leituras de alguns autores. O pessoal do direito, o Da pessoal computação, da física qualquer quântica, área, qualquer né? coisa. Então, é um saber que, embora ele seja específico, né? Existe a formação em filosofia, as faculdades de filosofia, ele é um saber que é interdisciplinar e todas as áreas bebem da filosofia em algum momento, né? Então a gente sempre vai, na nossa área, em algum momento, falar dos gregos, falar da filosofia clássica, falar da filosofia medieval, da filosofia contemporânea, né? E aqui o Kant, a gente está falando de um autor de pouco tempo atrás, né? 1800 e pouco, a gente pode considerar pouco tempo do ponto de vista E histórico. super atual, né? E ao mesmo tempo são autores difíceis.
né? Não é uma leitura fácil. Às vezes eles trabalham com conceitos que para o dia a dia ficam até um pouco etéreos, ficam nas nuvens, né? A gente não consegue tocar, não consegue entender com exemplos práticos. Por isso que eu gosto sempre de trazer questões do cotidiano, né? Então, quando a gente tenta traduzir um Kant para a convivência do condomínio, né, ou para o nosso dia a dia, a gente vai começar a ter as primeiras chaves de interpretação daquele pensamento. Não é ainda a interpretação mais sofisticada, obviamente, mas é um primeiro contato e que é o primeiro contato que vai definir se eu vou querer continuar a entender aquele tipo de pensamento. A Luana trouxe, foi a primeira a participar aqui, a Luana, quando te ouviu falar sobre a questão dos condomínios e liberdade e as normas que são escritas e as normas que seriam do bom senso, ela disse que nós chegamos a um ponto tal da manipulação da liberdade, Ronaldo, que as pessoas, de forma geral, elas querem que as normas sutis sejam mudadas e aprovadas por um coletivo para que possam se tornar regras escritas. Claro, no erro, né? Validar alguma coisa errada. E ela conta a situação aqui. Ela recentemente participou de uma reunião no condomínio onde ela mora. E aí alguém discutiu. Primeiro levou para a reunião de condomínio, Assembleia Geral de Condomínio, um assunto pessoal. Já burlou uma regra. E aí foi dito, isso aqui tem que ser tratado de forma pessoal, porque é pessoal, não é coletiva. A Assembleia serve para algo coletivo. E tudo bem, passou, todo mundo fica até constrangido, né? Porque passou. Aí se discutiu, era para colocar algo que impactaria no prédio todo, mas para resolver um problema dela, que era contra a regra da convenção. E aí se discutiu, todo mundo ficou constrangido de não aprovar o assunto dela, porque ela queria que aquilo que era a exceção virasse uma regra através de ou seja, burlar, né? Burlar a partir... Inverter a lógica, Isso, né? inverter a lógica a partir do constrangimento de quem estava ali, do tipo, se vocês não aprovarem, vocês são contra essa pessoa, né? Mais ou menos se eu entendi é isso, né, Luana? O que ela tá querendo dizer é o seguinte, é que quem estava lá não teve a liberdade de dizer sim ou não. Teve a liberdade apenas de votar se queria ou se não queria, mas estava errado. O tempo inteiro esteve errado. Então, a liberdade de todo mundo foi cerceada porque passou, rompeu. E o que ela quer dizer com isso é que nós não temos a liberdade. A gente é manipulado o tempo inteiro e a gente não tem liberdade. Mesmo quando acha-se que tem, não tem. É isso que ela está dizendo, a Luana. Interessante. Condomínios geralmente são ambientes que Conflito. que nos provocam, né? Tem conflito. Mas eu achei interessante, independente, ela usou aqui um exemplo, né? Mas o que ela está querendo dizer, se eu bem entendi, Luana, me corrija se eu estiver equivocada, é que a liberdade, que nós damos o nome de liberdade, na opinião dela, é mais manipulação para que a gente tem atitudes que favoreçam alguém, um coletivo. E então não é liberdade. A liberdade de verdade para ela ela é uma ilusão. Interessante, É é o um que ela ponto está de dizendo. vista. É que a liberdade, como nós vemos hoje, é uma ilusão. Luana tá aqui, tá? Não sei se é, se não é, mas tá colocando. E ela fez joinha, então é o que ela Isso aí pensa que ela mesmo. quis dizer. É isso aí que ela quis dizer, que a liberdade que nós temos hoje é uma ilusão. O Ademar Roberto Sebem escreveu: liberdade é também não ter preconceitos que impeçam viver em plenitude. Então, a liberdade seria um obstáculo, quer dizer, o preconceito seria um obstáculo à liberdade, é isso, Ademar? O preconceito seria um obstáculo à liberdade. Ou seja, se eu tenho uma atitude, mesmo que eu haja de forma que... por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez faça sentido. Eu sei que, por exemplo, o preconceito racial é errado. O nome já diz, é um preconceito racial. Se é preconceito é porque eu já pré-concebi alguma coisa. Então, o pré-conceito é no mínimo, uma burrice, né? Porque se eu pré-concebi, eu não abri espaço para diálogo, para raciocínio, Para aprender a para aprender a diferença. diferença. Então, todo o preconceito em si só, ele é limitante, ponto, né? Isso não tem muito o que argumentar, é um fato. Então, se eu penso assim, o preconceito racial me limita, mas eu escolho que eu quero continuar com aquilo. Então, é um obstáculo à minha liberdade. Faz sentido, né? Faz sentido. Passa a ser um obstáculo à minha própria liberdade, não a liberdade do outro, a minha própria liberdade.
a liberdade do outro também, mas a minha própria liberdade, que acho que é isso que o Adhemar está querendo dizer, né? Que a liberdade, o preconceito, ele impede que a própria pessoa viva em plenitude, em liberdade. Se eu bem entendi, é isso, né, Adhemar? Se não for, me corrija, que dá tempo, tá? Dá tempo. Tem um detalhe interessante que eu acho que a gente precisa se provocar nessa reflexão, pelo menos refletir a respeito, né? A gente pode discordar, pode concordar, mas pelo menos a gente tem que refletir. Que geralmente as noções de liberdade, elas recaem, assim como aquele exemplo anterior que eu dei de a minha liberdade vai até o início da liberdade alheia, a liberdade do outro, né? Quem é o outro? Geralmente, esse tipo de entendimento, ele está assentado numa, numa oposição, que é o indivíduo versus o coletivo, né? Experiência individual versus experiência coletiva. Ou seja, eu posso exercer a minha liberdade pessoal até o momento que não interfira na liberdade das outras pessoas, entenda-se o coletivo. Se a gente pegar o desenho de duas bolas, de dois círculos, os dois círculos jamais poderiam se sobrepor, né? Um círculo que é o individual, ele é o círculo de até onde eu posso ir, e tem o círculo que representa o coletivo, que eles não podem se sobrepor. Uma liberdade não pode sobrepor a outra. Agora, se a gente substitui o versus, o xizinho ali de conflito, por flechas de relação, e isso faz muito mais sentido quando a gente pensa que o indivíduo, ele não está disputando com o coletivo. Todos nós fazemos parte do coletivo, né? Hoje em dia está muito mais em voga a utilização de conceitos como ecossistêmico, como relacional, né? E se a gente pensa, todas as nossas ações individuais, elas fazem parte do coletivo, seja ele qual for, né? Por exemplo, a Beverly, ela é um indivíduo, um sujeito, mas que faz parte de vários coletivos, né? Ela faz parte da equipe da Rádio São Francisco, esse é o coletivo. Mas ela, exercendo a sua individualidade como jornalista, como apresentadora, ela também está fazendo parte de um coletivo. Ou quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso grupo do condomínio, no nosso grupo da família, em qualquer grupo, mesmo quando a gente exerce a individualidade, a gente está em relação constante com os outros, com o coletivo, senão seria a gente vivendo e falando para as paredes, né? Uma coisa que eu acho bacana, assim, como exemplo do que tu tá falando, Ronaldo, é que até um tempo atrás a gente dizia: ah, a pessoa, eu vou casar com B. A vai casar com B. E depois as pessoas dizem: ah, A não casa com B, A casa com o alfabeto da família de B. E vice-versa, né? Isso aí. Casava com a família. Hoje a gente sabe, né, É. Ronaldo? Hoje a gente consegue fazer entendimento de que se ao casar com alguém, você casa com essa pessoa, com a família dela, com o trabalho dela, com os colegas de trabalho dela, com o ambiente de esporte que ela pratica ou não pratica, né? Uhum. Com os lugares que ela fez. A gente casa com um pacote, realmente com tudo que a pessoa traz junto. Por quê? Porque é necessário conviver em todos esses ambientes. Então, foi ficando um pouco mais fácil de a gente entender o quanto o indivíduo, né, o individual impacta nos coletivos, que é o que você estava E como trazendo, que o né? coletivo impacta no individual. Vice-versa. Todos nós temos grupos diferentes de convívio, e isso é muito engraçado. Se a gente vai sair tomar um café com os colegas de trabalho, né, ou fazer o happy hour no final do dia, vão ser alguns assuntos que vão ser abordados. Daí Uhum. você trocou de grupo, vai lá na janta da família. Vai ser outro tipo de assunto, a conversa vai orbitar outros temas, Uhum. né? E geralmente, e às vezes a gente percebe, a gente se comporta diferente nesses ambientes diferentes. A gente Uhum. até fala diferente. As palavras que a gente escolhe, o jeito de falar muda, a entonação de voz muda. Então, quando a gente está com o grupo de colega de trabalho, a gente
performa socialmente de um jeito, quando a gente está em amigos que não são do trabalho, a gente vai performar de outro, quando a gente está com a família, a gente vai performar de outro jeito ainda. Experimenta juntar tudo, né? Vamos fazer uma janta com os colegas de trabalho, com os amigos e com a família junto. A gente vai ficar até confuso no início de como que a gente vai agir, como que a gente vai falar, né? Isso acontece muito nessas experiências coletivas, como o casamento. No Uhum. casamento, na formatura, você costuma convidar todo mundo, né? Ou um grande número de pessoas. Então vai misturar os grupos de convívio. A gente até tenta separar, né? Quando a gente faz esses Vou botar eventos. a mesa A deles. mesa da família, a mesa dos colegas de trabalho. Daí quando lá pelas tantas na festa, tá todo mundo meio misturado, conversando, dançando, seja lá o que for. Ou não, né? Ou não, Ou né? não. Porque às vezes fica o gueto lá bem separadinho, né? Os colegas não Não se dialogam misturam. com a família, etc e Aham. tal. Mas às vezes dá essa mistura. E daí os noivos passam de mesa em mesa, né? Uhum. Pra fazer as fotos. Não sei se ainda é assim, eu acho que acredito Acho que sim, acho que sim. geralmente sim, né? Ou pelo menos pra conversar e tudo mais. E como são pessoas de campos diferentes, né? Conheço do trabalho, conheço da academia, né? Esse aqui joga futebol, esse aqui é o amigo que eu jogo carta, sei lá. Os códigos de comunicação de cada grupo são diferentes, né? O que isso tem a ver com a liberdade? Já vou chegar lá. Mas como a gente tem códigos diferentes, grupos diferentes, a gente se comporta diferente com esses grupos. O que eu quero dizer com isso? Que nesses momentos a gente percebe como que o coletivo impacta no nosso individual. E que o individual, ele não é uno, ele é múltiplo. A mesma Beverly pode ter esses comportamentos diferentes. E não é uma incoerência. Não é dizer Não é assim... múltipla personalidade. A Beverly é bipolar, né? ou o Ronaldo, ele é mascarado, porque ele se comporta de um jeito com um fulano de um jeito. Não, a gente vai adquirindo... Quando a gente viaja, Beverly, isso é muito comum. Se a gente viaja para outras regiões do país, algumas pessoas, em menos tempo, outras demoram um pouco mais, mas começa a pegar o sotaque do lugar que a gente está. Verdade. Isso é incrível. Assim, a gente verdade. viaja para o Rio de Janeiro. Quando vê, começa a falar com o sotaque do Rio de Janeiro. Para algumas pessoas, 5 dias são o suficiente. Para outras, demora um pouco mais. Mas é inevitável. É fato. Se a gente viaja para outro país, começa a falar, sei lá, Uruguai, Argentina. Quando vê, já começa a pensar em espanhol algumas coisas, né? Então, isso mostra como que o coletivo impacta no individual. Por isso que eu acho que é falha a noção de liberdade como um conflito entre individual e coletivo. As liberdades individuais, se elas são éticas, elas pensam no coletivo. E a liberdade coletiva, se ela é ética, ela pensa no indivíduo. Perfeito. São 11h44, eu preciso fazer um intervalo, só vou aqui fazer a pontuação do Adhemar Roberto Sebem sobre aquilo que ele tinha falado, né? Que liberdade é também não ter preconceitos que impedem de viver em plenitude. Aí ele coloca, viver em plenitude é ter a oportunidade de optar. Então, na opinião dele, a possibilidade de fazer opções, escolhas, tem a ver com plenitude, tem a ver com liberdade, só para deixar bem claro. 11h44, vou atualizar o intervalo, nós voltamos na sequência, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem é cliente Unimed conta com mais praticidade e segurança digital. Registre sua biometria facial pelo aplicativo do cliente Unimed Serra Gaúcha. É muito rápido e fácil. Abra o aplicativo, acesse a biometria facial na aba Serviços, clique em Registrar Biometria e finalize o cadastro. É a sua identidade protegida, fácil identificação e ajuda a evitar fraudes. Unimed Serra Gaúcha. 11h45. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você?
Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 23 graus. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Peguei! Amor, e a caixinha de som? Tá na mala. E o repelente, pegou? Tá na mão. E o xodó, cadê? Xodó! Já tá lá no carro. Ai, xodózinho. Na hora de viajar, você tem que lembrar de muita coisa. Mas o principal é lembrar de dirigir com segurança. Neste feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente. Detran RS, Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Onze 11h48, retomando, este é o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, falando sobre liberdade. Você se sente uma pessoa livre? Para você, o que é liberdade? Ronaldo, a gente começou aqui o programa trazendo alguns elementos, né, sobre liberdade e, obviamente, já tem um ouvinte aqui que trouxe um tema bem interessante, né, lá no WhatsApp. Deixa eu resgatar aqui que eu tinha fechado a telinha. A Jussara apontou o seguinte aqui, que para ela, a liberdade é o direito de ir, de vir, de poder falar quando ela quiser, de poder fazer escolhas. Então, ela acha que sim, nós temos liberdade, e liberdade para ela é isso. E aí, com o gancho da Jussara, eu queria trazer, porque até na Constituição tem, né, que as pessoas têm direito à expressão, né, liberdade de expressão. No Brasil está na nossa Constituição. É um direito de todo brasileiro, liberdade de expressão, e o direito garantido também constitucional de ir e vir. Então, são liberdades bem pontuais, né, bem pontuais. Eu posso me deslocar. Isso não significa, Ronaldo, que eu vou conseguir. São coisas diferentes. Eu poder e eu conseguir são coisas diferentes, né? Que dependem de outras situações. Vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer. Para eu poder ir e vir livremente, eu precisaria que as estradas fossem boas, né? Que eu tivesse vários meios de transporte para chegar onde eu quero chegar, né? Dinheiro para comprar passagem. Dinheiro para comprar passagem. É isso aí, né? Então, essa liberdade garantida na Constituição, ela tá lá como garantia. Mas não quer dizer que eu vou poder usufruir dela. Não estou dizendo que é errado ter a garantia, é um avanço ter a garantia. Mas para você conseguir um direito garantido, você passa por outras liberdades, por outros estágios de liberdade. E ela colocou aqui também a questão de poder falar quando ela quer, né, ter direito à voz. Isso é uma coisa que a gente ainda, embora haja também uma garantia que é a liberdade de expressão, a gente ainda nem sempre consegue. Veja uma reunião, Ronaldo. Vai numa reunião e tenta falar. Nem sempre, né? Nem sempre. Então, veja, a gente tem garantias que é o desejo, é o querer, né? A ideia.
Agora, na prática, nem sempre, né? E eu vou retomar aqui a interpretação do professor Clóvis de Barros em relação ao Kant, né? Do liberdade é fazer também aquilo que não se quer. Com um exemplo bem prático. E seguidamente, né? Quando a gente está em contato com adolescentes, por exemplo, em fase pré-vestibular, em fase pré-ENEM, né? Seguidamente pode ter aquela expressão de por que eu tenho que estudar tal coisa? Né? Eu não tenho a liberdade de, né? A gente não está numa democracia, eu não teria a liberdade de simplesmente não ver isso aqui, né? Qual que é a utilidade? A gente vê muito Isso aí, não vou esse usar discurso. nunca. Não vou usar nunca a fórmula de Bhaskara, Sim. ou do que vai ser útil eu ler o Iracema, do José de Alencar, para minha vida, né? Porque ainda tem muita noção do utilitarismo do conhecimento, das coisas, né? Se eu não vou usar, logo não serve para nada, né? Um raciocínio dominante que se tem. Mas a gente tem que entender que a vida, de modo geral, não é só fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Por isso que eu acho que esse pensamento, ou esse entendimento de a liberdade como uma inteligência prática ou como racionalidade é muito interessante, porque a gente pode simplesmente, a gente tem a liberdade de não estudar para a prova do vestibular, a gente tem a liberdade, não quer ir trabalhar hoje, né? A pessoa que acorda de manhã cedo e não tá com vontade de ir trabalhar por N motivos. Ela tem a liberdade de não ir trabalhar? Tem, até certo ponto, né? Todos nós somos adultos, a gente pode simplesmente, não vou. Agora, a liberdade tem consequência, né? E longe de mim ser conformista, porque às vezes a pessoa não quer trabalhar por alguns motivos muito justos, ou porque o ambiente de trabalho é insalubre, ou pelas péssimas condições laborais, ou porque o salário é ruim, né? Tudo isso seriam motivos mais justos, né, para despertar esse desejo. Mas estou falando em condições normais. Vamos imaginar que a pessoa esteja numa condição normal de trabalho, mas bateu a vontade de não ir. Ela pode não ir? Ela pode. Mas a liberdade de escolha, ela não está isenta de responsabilidade. E às vezes é meio infantil. E de consequências, né? Isso, de responsabilidade, de consequência. E é meio infantil, Beverly, a gente querer liberdade sem consequência. Porque a gente é muito maduro na hora de dizer, quero. Mas a gente não quer viver a consequência das escolhas. E todas as escolhas, elas têm consequências nas nossas vidas, desde as escolhas mais simples, né? Se você escolheu sair de casa e ir trabalhar e decidiu ir pelo caminho A e não pelo caminho B, geralmente a gente vai pelo mesmo caminho todo dia, né? Se você vai pelo transporte público, não tem a opção de escolha, né? É um itinerário. Mas se você vai a pé ou se você vai de carro, dá para escolher, de certo modo, qual que é o caminho que vai se fazer, qual que é a rota. Se a gente escolhe uma rota e não outra, tem uma consequência do tempo que vai demorar, das paisagens que vão ser vistas, né? Quando a gente escolhe, a gente tá numa loja, vai comprar uma roupa, a gente escolhe uma roupa em detrimento de outras, né? Eu escolhi essa peça e não a outra. Então, toda liberdade, toda e qualquer liberdade, ela é acompanhada de consequência e de responsabilidade diante das escolhas. É claro que a gente pode escolher mal, né? Sim, também faz parte, né? Quem é que vai saber antes de escolher? Às vezes a gente não tem como saber, né? Uma coisa que eu queria trazer nessa mesma linha de raciocínio que tu trouxe sobre liberdade versus escolha e consequência, enfim, tem também um impacto que não necessariamente é uma consequência, né? O impacto, muitas vezes, ele é algo que a gente só vai perceber muito tempo depois, diferente da consequência que ela é quase que imediata, né? Eu fiz uma escolha, a consequência pode ser imediata. O impacto, às vezes, ele demora
um tempo para ser percebido e ele também tem a ver, Ronaldo, assim como a liberdade, com o tempo em que a gente vive. Essa é a correlação que eu quero fazer. O tempo em que a gente vive nos norteia sobre como a gente vai usar a liberdade, como a gente vai entender a liberdade, como a gente vai entender consequência, como a gente vai entender responsabilidade. E eu quero trazer 2 exemplos aqui que, para mim, são marcantes, que mostram também como a gente se comporta, né, como a sociedade ela viabilizou possibilidades diferentes de tempos anteriores. Os 2 exemplos são esses. No final de semana, nós tivemos o falecimento do Mão Santa, né, o Oscar Schmidt, e um de seus irmãos, são 3, né, eles eram 3, um de seus irmãos famosos é o Tadeu Schmidt, que faz a abertura lá sempre do programa Big Brother Brasil, que a gente sabe que é um programa que impacta muitas pessoas assistem. Embora eu não assista, a gente não é alheio ao que está acontecendo, sabe que tem bastante engajamento, e ele, lá no seu discurso, ele disse: eu escolhi vir trabalhar. Porque por lei, aquela história que a gente estava falando, né? Por lei, ele poderia não trabalhar, ele tinha o direito, né? Porque um parente próximo morreu. E ele disse: não, eu venho trabalhar. A justificativa dele era que o irmão era uma pessoa muito responsável, então a forma de honrar este irmão muito responsável seria ir trabalhar. Tanto é que uma vez o Oscar foi para o jogo com a mão quebrada, né? Isso. Ok. Mas tem um impacto, né? Que é o impacto de como a gente enxerga essa questão das finitudes, das relações das pessoas. Tem um impacto. E agora, hoje, né, morreu o pai da participante Ana Paula Renault, que ficou, né? Ela poderia ter saído agora no último paredão, eles chamam paredão, né? Que foi ontem, e ela ficou. A produção comunicou ela do falecimento, né? Do pai dela, e parece que ela vai ficar no programa. Também são escolhas, mas certamente vai ter um impacto nas votações, nas decisões. Por quê? Porque tudo que a gente faz, Ronaldo, tem consequência, tem responsabilidade e o impacto sobre aquilo que a gente vinha fazendo, que pode mudar toda uma história, pode mudar toda uma trajetória. Usei exemplos que estão aí na mídia, mas poderiam ser das nossas próprias vidas, né? E sobre isso de consequência, né? Eu recordo que a gente bateu muito nessa tecla, Beverly, na época da pandemia da Covid, né? Em que o tema liberdade foi muito evocado quando o assunto era a contenção, o lockdown, tinham as campanhas do Fique em Casa. Depois, posteriormente, teve a campanha de vacinação, né? E muitas pessoas que foram contrárias às medidas de contenção da Covid evocavam justamente a sua liberdade individual. Por isso que eu acho interessante a gente trazer esse contraste de que liberdade individual é também pensar no coletivo. Você lembra quando tinha, não pode sair de casa, daí a pessoa falava, mas e a minha liberdade de ir e vir, que é garantida pela Constituição? Ou no caso da imunização, muitas pessoas, mas eu sou livre para escolher não ser vacinado. Sim, né? Você é livre para escolher não ser vacinado, mas existem consequências que não são apenas individuais. Porque uma pessoa, quando ela escolhe não ser imunizada, não é só ela que está se colocando em risco de depois ficar doente, mas ela doente pode contaminar outras pessoas. Né? Então, como que é delicado isso? É delicado. E uma coisa que a gente precisa entender também é que nem todas as nossas decisões e escolhas efetivamente são nossas, embora elas venham travestidas, né, de uma ideia de liberdade, tem situações que a gente escolhe, opta, né, que é o caso que a ouvinte aquela falou do condomínio, né, coisas que, entre aspas, são sutis, mas são colocadas dentro de um contexto, de um ambiente, de um cenário que força as pessoas a tomarem uma escolha que, sem aquele cenário, sem aquela condição, sem aquela manipulação, a pessoa talvez nunca fizesse aquela escolha, né? Ou se a gente pensar também em um outro caso, pessoas que dirigem embriagadas, né? Elas estão exercendo, entre aspas, uma liberdade. Elas podem, por mais que seja contra... Ilegal, né? É ilegal, mas não existe um bloqueio invisível que vá proibir que ela entre no carro. Né? Ela tem a liberdade de beber, entrar dentro do carro, girar a chave na ignição e dirigir. Por mais que seja ilegal, ela pode fazer isso. Mas ela está colocando não só em risco a própria vida, a própria saúde, mas de outras pessoas, para ver como que as escolhas
das quais nós somos livres para fazer, elas têm impacto não só na nossa vida, mas na vida dos outros, né? Uhum. Isso a gente tem que ter em mente. Então, essa ideia, né, de que a gente, liberdade, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, como eu quero, parece que caiu por terra, né? Eu acho que sim. As- No, a- no- a- no meu entendimento, eu vou mais pela linha do Kant Eu nesse também. caso. Porque nessa perspectiva, Ronaldo, a gente já começa a entender que se a minha liberdade vai até onde começa a do outro, automaticamente ela é uma liberdade limitada, né? Ela não é toda essa liberdade. Eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que eu quero. Você faz até aonde chega a do outro, né? Não, porque se a gente É. fizesse também o que a gente Meu Deus, queria, coitado do mundo, né? Coitado do mundo, ia ter gente correndo pelada pela rua, né? Eu quero, Pra né? começar, né? Só pra começar. Gente, a gente vai ficando por aqui. Ronaldo, quer fechar com alguma coisa? Eu acho que não tenho mais nada para inserir nesse debate, só para reforçar, né? Que individual não é versus coletivo, não é uma oposição ou individual ou coletivo. A gente vai ter muito avanço social, a gente vai ter muito avanço na convivência mais pacífica, mais harmoniosa, né? Quando a gente começar a entender que todos os indivíduos fazem parte de um coletivo, né? E todos nós estamos inseridos em coletivos diferentes. O indivíduo impacta o coletivo impacta o individual. Perfeito. Eu vou fechando aqui a live, tá certo? Ela ficou armazenada